Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que todos nós carregamos, algo que acaba influenciando a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa saúde emocional e até, de certa forma, o nosso corpo também. Que é algo que Jung estudou, que ele deu um nome de sombra. Mas antes de entender a sombra, a gente precisa entender algo fundamental. Muitas vezes a gente acredita que as nossas dificuldades nas relações, elas começam nesse momento, no momento presente. Mas na maioria das vezes, elas começam muito antes desse momento presente. Eles começaram na infância. O Freud já dizia que a criança é profundamente sensível ao ambiente em que ela cresce. Ela depende do amor, depende da aprovação dos pais para sobreviver e por isso ela aprende muito cedo a se adaptar. É, se ela demonstrar algum tipo de raiva, não gera amor, ela não consegue reprimir essa raiva. Se demonstrar tristeza, ela gera rejeição e aprende a esconder essa tristeza. Se demonstrar espontaneidade, ela gera alguma crítica e começa a criar um personagem, as máscaras. Um personagem aceitável, né? Um personagem de bonzinho, de forte, de responsável, personagem da pessoa inteligente. Mas aquilo que não pôde ser vivido não desaparece. Aquilo que foi reprimido vai para um lugar específico dentro da nossa psique. E esse lugar o Jung chamou de sombra. É um lugar onde a gente esconde o que foi reprimido. E o que é a sombra? O Jung dizia que a sombra ela não é algo maligno. A sombra, ela é simplesmente tudo aquilo que você não teve permissão para ser. Tudo aquilo que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, né? Ela é formada por partes da personalidade que foram rejeitadas. Raiva, medo, tristeza, desejos que foram reprimidos, mas também partes positivas, né? Como criatividades, a coragem que não pode ser expressada, espontaneidade, autenticidade. Muitas pessoas acreditam que a sombra é feita apenas dos defeitos, mas o Jung ele dizia que na sombra também vivem os nossos maiores potenciais, partes nossas que nunca puderam florescer, que a gente nunca deu permissão para florescer, porque em algum momento da infância elas foram rejeitadas. E como nasce essa sombra? A sombra, ela nasce muito cedo. Quando somos crianças, nós temos essa necessidade do pertencimento. O pertencimento é uma necessidade biológica nossa. E se a criança percebe que determinados comportamentos geram rejeição, ela aprende rapidamente a esconder esses sentimentos. E assim nasce a máscara social, a persona, a máscara que a gente usa para a gente ser aceito. Mas aquilo que é reprimido fica ali na sombra, ela acaba não desaparecendo, ela vai para o inconsciente e continua atuando de uma forma silenciosa na nossa vida. Ela faz parte do nosso inconsciente, né? Quando a sombra não é reconhecida, ela começa a dirigir a vida de uma maneira automática. Sabe aquele piloto automático que a gente entra? Ela aparece em forma de comportamentos repetitivos, por exemplo, a projeção. O Jung dizia que aquilo que mais irrita nos outros, muitas vezes revela aquilo que está reprimido
dentro da gente. Quando alguém provoca uma irritação que é desproporcional, é possível que essa pessoa esteja refletindo algo que existe dentro da própria sombra dela mesma, né? Que está no inconsciente dela. Outro sinal da sombra é um medo constante e aquela voz interna que diz, né? Você ainda não está pronto. Melhor esperar. Não se exponha. Sabe aquela vozinha que fica dentro, né? Não tente algo novo. Essa voz muitas vezes parece que você vê como prudência, mas muitas vezes é a sombra tentando manter você no lado confortável, no lado conhecido seu. Mesmo que o conhecido seja um lugar de sofrimento para você. E aí a gente começa a repetir padrões, né? Outro sinal da sombra são esses padrões que se repetem o tempo todo, né? O Freud chamou isso de compulsão à repetição. E a pessoa entra sempre no mesmo tipo de relação, sempre com o mesmo tipo de parceiro, sempre com os mesmos conflitos e acaba enfrentando os mesmos problemas profissionais, né? Isso acontece porque a psique tenta resolver aquilo que ficou inacabado dentro dela. Mas sem a gente ter consciência disso, a pessoa acaba apenas repetindo padrões e aí não resolve, né? Acaba não resolvendo e a gente precisa olhar de frente, né? Quando a gente fala de relações que machucam, muitas pessoas imaginam apenas situações extremas, né? Mas muitas pessoas, muitas dessas dinâmicas começam de forma sutil até, com manipulação emocional, desvalorização constante, com controle, com culpa, com joguinhos psicológicos. Muitas vezes essas dinâmicas encontram um terreno muito fértil, né? Justamente nessas sombras. Se alguém carrega na sombra uma profunda sensação de não merecimento, por exemplo, essas pessoas podem acabar as relações que as diminuem. Não porque quer sofrer, mas porque inconscientemente acredita que precisa se esforçar para ser amado. A gente, na visão sistêmica, na análise sistêmica, a gente amplia ainda mais essa compreensão, né? O Bert Hellinger, ele observou que muitas vezes a gente carrega padrões que não começaram com a gente. Histórias difíceis da família, dinâmicas de submissão na nossa infância, dinâmicas de exclusão, segredos familiares, traumas coletivos, e o inconsciente familiar cria lealdades invisíveis. Isso pode repetir um destino difícil simplesmente porque está profundamente ligado a alguém do sistema. E isso não é culpa, é você querer pertencer. A sombra, ela age, ela reflete no nosso corpo. E é um ponto até importante da gente ver, né? A psicossomática revela muito isso, né? Quando emoções profundas são reprimidas por muito tempo, o corpo começa a expressar aquilo que a mente não conseguiu ainda elaborar. E o corpo acaba falando com a gente, em forma de ansiedade, em forma de problemas digestivos, tensão muscular, alterações imunológicas, distúrbio do sono. E a medicina psicossomática, ela mostra que o corpo muitas vezes acaba se tornando o palco onde os conflitos emocionais são encenados ali. O Jung dizia muito
algo muito interessante. Ele dizia que você não se torna consciente quando como que foi que ele falou mesmo? Quando essa consciência acaba se tornando o destino, né? Essa inconsciência acaba se tornando o seu destino, né? A gente estudando um pouco da mitologia de Campbell, o Joseph Campbell, ele percebeu que todas as culturas, elas contam a mesma história, que é a famosa jornada do herói. O herói começa vivendo num mundo conhecido, depois ele enfrenta desafios, ele encara monstros. Pode ver, os roteiros dos filmes estão aí para prova. Encaram as sombras, as provações, e só se transforma quando decide atravessar esse portal desconhecido. E a sombra na psicologia é esse portal que a gente não quer ver, mas precisa. Ela guarda os medos, mas também guarda os nossos maiores tesouros. E a gente tem medo, né? A gente tem medo da nossa própria grandeza. Uma das ideias mais interessantes sobre as sombras é que muitas vezes a gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo da nossa própria grandeza, de assumir o próprio potencial que exige muita responsabilidade, exige visibilidade, exige mudança, e muitas pessoas preferem permanecer no conhecido. Mesmo que esse conhecido seja algo muito limitado, né? Muito zona de conforto, né? O caminho da individuação é longo, né? O Jung chamou esse processo da integração das sombras como individuação, né? Tornar-se inteiro. Esse caminho começa com a observação honesta das sombras, perceber onde que você trava, onde que você está repetindo os padrões, depois você precisa acolher tudo isso. Aceitar as emoções como se elas fossem suas mensageiras, não como se elas fossem suas inimigas. O diálogo interno é muito importante. Perguntar à sombra do que ela tá tentando te proteger tanto. Porque muitas vezes a sombra foi criada para proteger você. E aí isso acaba tornando a gente como a gente é. A gente vai deixando as coisas no piloto automático. E essa transformação exige muita ação, como a jornada do herói fala, né? Mas a gente precisa falar o que nunca teve coragem de falar, colocar limites para nós mesmos, para as outras pessoas, sair de dinâmicas que não honram quem você é, se tornar adulto, né? Acolher a sua criança interior. Isso exige coragem, mas também cria a sua liberdade. E um dos pontos que a sombra mais aparece, um ponto muito interessante, é que o dinheiro muitas vezes revela sombras profundas. Pode ver, o medo de prosperar, o medo de ser visto, crenças de não merecimento. O dinheiro é um espelho e ele revela o que muitas vezes está escondido. Muitas vezes está lá no nosso inconsciente, está guardadinho lá nas nossas sombras e a gente precisa olhar para isso. O Freud nos mostrou que a nossa história começa na nossa infância. O Jung também mostrou que a gente precisa olhar para essas sombras. O Joseph Campbell, ele mostrou que a gente está nessa jornada, nesse caminho. E nossa análise sistêmica, né, que lembra que a gente carrega histórias que vieram antes de nós, mas também lembra de algo muito, muito, muito importante. Nós podemos interromper esses padrões, a gente pode olhar para as nossas sombras, a gente pode integrar a nossa sombra,
a gente pode transformar relações, é claro que é um processo, criar uma nova história. E quando isso acontece, algo profundo muda. A vida deixa de ser uma repetição e passa a ser presença. Se você curtiu esse conteúdo, pessoal, curta, compartilhe com seus amigos para quem precisa ouvir mais conteúdos como esse. E dê uma força aqui para o nosso canal. Se você quer mais conteúdos como esse, digita aqui eu quero. E bora, vamos lá para os próximos vídeos com conteúdos da mente humana, do corpo humano e esse equilíbrio que a gente pode ter. Grande abraço e até o próximo vídeo.